Bom, gente, mais uma vez bom dia. A gente está aqui com a ilustre presença do nosso professor de filosofia, Edilson Botelho. E, bom, ele é a grande mente por detrás de toda essa peça. A gente é roteirista, tem os personagens e a gente tem o professor que foi quem idealizou e tomou a iniciativa de criar essa peça. E, bom, gostaria de cumprimentar, agradecer ao professor pela essa oportunidade e por poder prestigiar a gente nesse momento tão importante. Se quiser mudar, professor, para falar. Ok, João Vitor. Parabéns ao elenco da peça também, certo? E assim, eu estou muito feliz e um tanto orgulhoso também, porque a gente percebe que a equipe, o elenco tem se relacionado bem nesse período de ensaios, enfim, no sentido de buscar aprender, conhecer um pouco da filosofia de forma divertida, de forma artística, né? Eu acho que esse é um desafio nosso, trabalhar o conteúdo filosófico, que é um conteúdo acadêmico mais denso, um tanto mais assim, maçante, né? E trabalhar tudo isso de forma divertida com os adolescentes, e a gente tem conseguido fazer isso. Agradeço demais a vocês terem aceitado esse desafio, né? E vocês só têm a contribuir com o ensino da filosofia e com as nossas didáticas aí, metodologias em sala de aula. O tema que vocês estão abordando é um tema bastante rico, né? O nosso tema, como já ficou bem explícito durante todo o vídeo, se trata sobre democracia e filosofia e como isso se relaciona. A gente, na nossa peça, a gente trouxe muitos aspectos antigos da mitologia grega e a gente faz uma comparação com os dias atuais. Focando nesses aspectos, senhor, qual o ponto de vista do senhor sobre essa questão de como a filosofia e a democracia elas andam juntas, andam dadas? A filosofia, ela parece ser assim uma ciência muito teórica, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos colocando a filosofia na prática quando ela passa a fazer parte da vida das pessoas em sociedade, das relações sociais, desde o campo da ética, da moral, trazendo um pouco também as reflexões críticas sobre a participação do homem no mundo da política, a capacidade que o ser humano, o grego lá, né, na época o ateniense, tinha da fala, da argumentação, sobretudo ali com os sofistas, né? Você vê lá com os sofistas que eles, Gorgias, Protágoras, eles contribuíram muito com uma visão de conhecimento, uma visão de verdade, um tanto mais assim, democrática, mais contextualizada. E de forma mais histórica até. A verdade, portanto, passa a ser para os sofistas um valor histórico, um valor não universal, mas histórico e relativo a um contexto. Então, a política trabalha como ferramenta central, principal da política é a fala, é a argumentação, é a linguagem, é a retórica, certo? E porque é pela comunicação que você vai se relacionar com o seu público e dizer o que é melhor para ele, mas dizer de forma que convença, que seja um argumento que também seja verdadeiro, porque as pessoas, o público, eles podem achar eles podem perceber que você está simplesmente com uma bonita retórica e de conteúdo prático não tem nada a ver. Então é preciso que aí vem na democracia a liberdade de alguma forma de participação da comunidade, mas sobretudo daqueles que se interessam realmente pela coisa pública, para estar à frente administrando, né? E o que é que isso, qual é a ponte que a gente pode fazer com o dia de hoje, né? Ou seja, lá na Grécia Antiga eles tinham uma democracia direta. Ele, o cidadão, representava, ia para a Assembleia, a Ágora, e ele argumentava, ele defendia os seus direitos, né? Defendia lá o que ele estaria reivindicando para ele e para a comunidade, pela força da retórica, do argumento, da fala, né? Enquanto do outro lado tinha lá os
guerreiros, né, espartanos, que não acreditaram muito no convencimento pela fala, mas no convencimento pela arma, né? Ou seja, a brutalidade. Hoje em dia a gente vê essa relação da força, da intimidação, da violência para querer conquistar, ter poder, dominar. Isso é muito antigo na história da humanidade, entendeu? O fato é que quando você vai para a luta, vai para a batalha, usando um pedaço de pau, uma espada, flecha, isso remete um pouco ao homem primitivo, tá? Isso é como que diria Hobbes, o homem é lobo do próprio homem, então ele está sempre o mais forte, está sempre se sobrepondo ao mais fraco, aos mais fracos. Se a gente for fazer um paralelo dessa relação tanto de guerra bélica entre as sociedades antigas para hoje, a gente vê que hoje se fala até de armas, de bombas, de mísseis inteligentes, né? Hoje, a gente, digamos, aqui numa sala, se tivéssemos num campo de conflito, como hoje na Ucrânia, Rússia, Ucrânia, viria aqui um míssil, detonava isso aqui, estava tudo para os ares. Então, questão de segundos, e uma arma inteligente que ela pode, essa arma, eu não sei por que fala de arma inteligente, que inteligência é essa? Ou seja, é uma inteligência artificial, tecnológica, mas que traz sérios danos para a vida humana na Terra, né? Então, é uma inteligência que se coloca aí, em aspas, em muitas aspas, porque a inteligência da destruição acaba sendo uma violência, uma espécie de burrice, uma burrice humana que destrói, que desconsidera o valor da vida. Então, exatamente. Hoje fala-se, por exemplo, as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles conseguiram matar uma das autoridades que tinha um certo envolvimento ainda que era o seguidor de Bin Laden. Ele foi digamos assim, ele deu continuidade à liderança de Bin Laden, né? Então os Estados Unidos foi lá, a bomba, o cara foi pegar sol no quintal. Os Estados Unidos, a inteligência americana descobriu que ele tinha um hábito, tal hora está lá no quintal tomando sol. Então eles simplesmente pegaram uma bomba lá inteligente e entrou, foi no quintal e matou aquela pessoa, ou seja, à distância, né? Então hoje em dia se fala muito disso. É uma guerra hoje, uma guerra desumana, porque são máquinas destruindo vidas, e muitas vidas, crianças inocentes. Portanto, ainda hoje, no século XXI, a gente percebe uma substituição da força da fala, da argumentação, da força do diálogo, a força até da democracia, pela força das armas, né? Do poder. E que no final a gente puxa até uma citação, um gancho da nossa peça, da fala do professor, porque a nossa peça lá no finalzinho, mais um spoiler, claro, também, todos os espartanos, todos os atenienses, eles morrem, eles se matam, e aí entra o nosso deus Afrodite e faz a citação de uma música, que fala o seguinte: que a guerra é um lugar onde as pessoas se matam sem se odiar, por velhos que se odeiam, mas antes de se matar. Ou seja, isso faz uma correlação direta com o que a gente está vivendo hoje em dia. Por exemplo, Ucrânia e Rússia, a gente está vendo, que a gente está passando. São dois presidentes onde os soldados estão morrendo, as pessoas estão morrendo, e elas não têm nada a ver com isso. São dois velhos que se odeiam, mas eles não chegam num conflito direto entre si. Eles são parentes, né? Eles são próximos em termos de raça, de origem. Ali, né? Portanto, eu acredito que nessa apresentação dessa peça vocês possam levar essa mensagem de que o diálogo, de que a fala, a democracia possa vencer, né, a violência das armas, a violência da dominação pela força em detrimento dos menos favorecidos
desaparecidos ou dos inocentes que não tem nada a ver com a história da guerra, né? Então nós estamos também vivendo no Brasil hoje a política, o período de eleições. Também para nós essa peça, esse tema, democracia, política, liberdade, está muito presente, é pertinente, né? Sim, é bastante relevante. E aí a gente espera que vocês também possam gerar essa consciência política, essa educação cidadã para se colocarem como sujeitos ativos da própria história, tá bom? E você, votou? Já? Sim. Já votou? Já. Como foi a experiência? Foi seu primeiro voto? Foi. Como foi a experiência? Bom, assim, no início eu fiquei bem nervosa, só que eu consegui me adaptar e deu tudo certo. Ótimo. Votou certinho? Sim. Meti a cara. Verdade. Muito bem. E você? Eu também, eu fui votar, foi minha primeira vez, minha primeira experiência. E assim, eu fiquei bastante aflito porque eu cheguei lá na urna com medo de não saber votar, mas não tem, se você não sabe votar, é que nem andar de bicicleta. Você, a primeira vez que aprender, esquece mais nunca. E essa questão que você vai falar de votar certo é que tá aí, porque tem muitas pessoas que querem impor, se é questão de família, questão de proximidade, religião, não sei, querem impor uma coisa e você segue outra, entende? E é uma questão muito importante, porque você não pode ser uma pessoa que não exerce sua cidadania. Isso é muito triste, porque outras pessoas vão tomar decisão por você. Talvez decisões que podem ser ruins para você, decisões que você não queria que fossem tomadas. E isso faz muito essencial e necessário, principalmente nós, adolescentes, que a gente tem uma visão totalmente diferente de pessoas com mais experiência. A gente está vivendo isso agora num período muito turbulento, que é a nossa primeira vez. E, resumindo, foi ótimo, só aquilo que eu achei assim, muito demorado, mas tirando isso, foi tudo muito bom. Ótimo, eu vou chamar até aqui os demais para pertinho de nós, chega um carro para vocês. Os demais atores. Fiquem aqui para pertinho de nós, vem um carro, para a gente mostrar aqui a vocês todos, né? E é isso, quando for, ainda temos mais uma oportunidade de exercer a cidadania no voto, que é agora, né, no próximo, no dia 30, né? Segundo turno, né? O segundo turno, e continuem com esse senso crítico de escolher realmente aquele que é o melhor para nos representar lá no poder, lá em Brasília, enfim. E que tudo ocorra da melhor forma possível e que a democracia prevaleça, né, em nossa comunidade, em nossa sociedade, no Brasil no todo, né? Que a força da democracia, a força do diálogo, né, da dialética, que é a convivência com os diferentes, certo? Nós temos que conviver com os diferentes, isso é bonito, é importante. Nós não pensamos iguais. Nós não temos que simplesmente balançar a cabeça, amém, dizendo amém para tudo. Mas também ter nossas convicções de valores e isso acreditar. Não perder a esperança e a fé. Não é isso? Gente, olha, eu estou muito feliz por vocês todos, jovens, adolescentes que se interessam por política, que querem, que conhecem, que estudam sobre política, sobre democracia. E isso é filosofia prática, concreta. Isso é filosofar, né? Não se ensina filosofia a ninguém. A gente está aqui buscando ensinar vocês a filosofar, a pensar e chegarem até mesmo a conclusões e também estarem preparados para não se deixarem levar pela onda negativa das mentiras, né? Das mentiras, das fake news, né? Assim? Sim. Ótimo, muito bem. Alguém mais aqui foi votar? Votou, votar, muito bem. Então, o que Platão diria, ou o que os gregos diriam para uma pessoa hoje, moderna, digamos que se eles ressuscitassem assim, tivesse de dar um conselho para nós, né? O que é que eles diriam acerca para aquelas pessoas que não se interessam por política, que não querem saber de política, que preferem, enfim, deixar que os outros decidam? O que é que eles diriam? Bom, uma frase do próprio Platão que aqui falou diz o seguinte: bom, não tem nada de errado em não gostar de política, você apenas vai ser governado por quem gosta. Ou seja, você vai ser liderado por aquela pessoa que tem um senso crítico, aquela pessoa que
que sabe governar, que sabe politicar, independentemente se você gosta de política ou não. Você não pode depender de decidir por você. Sim. Vai deixar os outros decidir por você e as consequências que vier você vai ter que aguentar. Isso. Ótimo. Portanto, política, democracia não é uma temática desenvolvida ou aprofundada apenas em épocas de eleições, né? Vocês sabem disso, tá? Esse debate é um... Então, esse projeto que a gente está fazendo aqui, educação política, formação cidadã política, ele deve continuar pós segundo turno, porque logo após vem as eleições, municipais, não é isso? Eita, aí o bicho pega. Aí é... As eleições municipais é a mais desafiadora nesse processo de educação, de conscientização, de formação de uma mente crítica, para que o cidadão daquela comunidade, do sítio, da cidade, possa saber o valor que tem realmente, né, o voto. Quando vocês aqui, alguém aqui falou assim, já votei, já perdi meu valor. Alguém falou isso aqui, não, né? Não. Graças a Deus. Vocês já ouviram alguém falar assim, já votei, já perdi meu valor? Ou então vai lá no valor, já está na hora. Vai lá perder o valor, já está na hora. Né? Ou seja, por que ele perdeu o valor? Talvez ele esteja achando que seu voto tem um valor de R$200, de uma cesta básica, de um milheiro de tijolos. Talvez ele ache que o voto dele tenha um valor material, né? Mas o voto seu tem um valor, Acho que intangível, transcendental, espiritual, um valor universal. E é isso que a gente quer que, é isso que a gente deseja que o adolescente, o jovem, a criança entenda, porque aí o Brasil será transformado, com certeza, pelo poder da democracia do voto, né? Da diplomacia. Ao invés de você apelar para o grito, para a ignorância, a estupidez, a brutalidade, ao invés de você apelar para a força, apele para a diplomacia, que aí você vai conseguir mostrar o lado da sua inteligência política, social, emocional. E daqui, desse grupo, desse elenco, quem sabe a gente tenha daqui o futuro prefeito da cidade, a prefeita, né, o futuro vereador, governador, presidente do Brasil, né, enfim, assim por diante. o céu é o limite. O céu é o limite. Tá certo? Tá certo. Bom, minha gente, então é isso. Vocês podem esperar que o professor ele também vai gravar a peça e vai postar no canal dele para vocês acompanharem. Aqui é como se fosse o making off que a gente está apresentando. E aí, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor por esse tempo que ele falou e por todo o processo em si de gravação, de ensaio, de roteiro, tudo. A gente é eternamente grato a ele. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo e nos aguardem, que a gente promete arrasar. Beleza. Parabéns.